Hoje eu vim fazer as questões, três questões, três ou quatro, porque são questões bem pequenas da lista do dia um, 2 e 3. A lista 3 do dia um, 2 e 3. Para começar, antes da gente começar, eu trouxe aqui as regras dos fatores de forma, porque querendo ou não, a gente vai usar muito isso durante a resolução dos nossos exercícios. Então, achei melhor trazer aqui para facilitar, sabe? Então, vamos lá. A primeira regra é aquela básica que a gente utiliza muito aqui nos exercícios, que é a área do I vezes F de I até J, que, exemplo, seria, então, área do 1 e o F, o fator de forma, seria 1, 2, igual a área do 2 vezes o fator de forma 2, 1, entende? O da adição é O da adição é a soma dos fatores de forma aqui tá errado. Deixa eu só arrumar aqui. É a soma dos fatores de forma é igual a 1. Tá multiplicando, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é um mais. E a superfície superior plana também, que quando a gente tem uma superfície superior plana, ele vai ser igual a zero. Então a gente corta. Exemplo, se a gente tiver uma superfície plana nessa regra de adição aqui. Deixa eu pegar aqui o mouse. Nessa regra de adição aqui, o F1 seria igual a zero, porque como é uma superfície plana, de um não tem radiação, né? Seria zero. O fator de forma seria zero. Beleza. Então, a regra de superposição, que 1 para 2, 3 é igual a F de 1, 2 mais F de 1, 3. Se a superfície 2 e 3 forem simétricas em relação à superfície 1. Aí seria tipo de F1, 2 para F1, 3. Beleza. Essa primeira questãozinha aqui é muito fácil. Nem sei se eu vou fazer ela com vocês, porque nada mais é que f de 3 para f de 1 mais 2 é igual a f de 3 mais 1 mais f de 3, 2. Bem fácil essa questão. A gente vai utilizar aquela tabela, que eu acho que é a tabela 13 e 16, se eu não me engano. Vou pegar aqui. É a 13 sim. Não, 13 6, 13 6. Então, aqui é muito simples. A gente vai pegar o L1, né? Que seria esse L1 aqui, dessa parte de baixo do 3. Por isso que a gente sai do 3 para o 1 e para o 2, porque é a parte de baixo. Então, aqui nessa parte da tabela, a gente sempre vai pegar o A1 é a parte de baixo. Então, seria nessa parte aqui seria o 3. Então, a gente teria do 3, 1 para o 3, 2. Então, fazendo aqui, a gente acha, né? É só fazer aqui, ó, L sobre o W, né? Que o W é 3, que é a largura, né? Largura não, que é esse comprimento aqui, ó. E aí a gente acha que é 0,3, 0,3, e aí a gente joga só aqui na tabela, certinho e tal. Só tem que ter cuidado na hora que for fazer esse negócio da tabela. E aí achou o f de 3, 2, a gente vai utilizar a regra da reciprocidade, que nada mais é aquilo que eu falei, né? Quando é a I, a gente usa o I, porque o fator de forma são duas, né? É o I e o F. Não, o I e o J. Então a gente utiliza o primeiro, que seria o I, a área do primeiro, e depois a área do segundo, que seria, a gente só inverte. Então seria tipo a área do segundo, que seria 2, e o fator de forma seria 2, 3. A gente quer saber o F de 2, 3, né? Para a gente utilizar aqui na fórmula para achar a, o que a gente quer achar, né? F de 1, 3, F de 2, 3. Aí a gente usa aqui e a gente acha bem facinho. A área de A1 e a área de A3 é a mesma. A área de A3 e a área de A2 é a mesma. Então, seria F de 3, 2 igual a F de 2, 3. E aí você acha, pronto. É bem fácil a questão.
Essa aqui é uma questão que eu provavelmente acho que vai cair na prova. Tem essa, elas são bem parecidas, essa 13,7 e essa 13,11. Só que essa 13,11 ela é um pouco mais complicadinha. Eu já fiz ela aqui uma primeira vez. Eu vou fazer de novo com vocês, porque eu acho muito importante essa questão, principalmente nessa parte aqui do como é um semicírculo, do semicírculo. Eu vou explicar. Três cilindros paralelos infinitamente longos, de diâmetro d, estão localizados a uma distância s um do outro. Determine o fator de forma entre o cilindro central e os vizinhos. Essa questão eu achei um pouco pegadinha, porque na minha cabeça eu tô errada, né? Porque eu fui descobrir depois. O fator de forma dos vizinhos é tudo isso aqui, entendeu? Não é f de 1, 2 só. Porque eu achava antes que seria só f de 1, 2. Mas não, é f de 1, 2. Então, para a gente achar o f da vizinhança, seria f de 1, 2 mais f de 1, 3, que é esse terceiro aqui, do lado direito, do meu lado. E mais o f da vizinhança, que é igual a 1, né? Que tem que dar 1. Tá, beleza. Mas como a gente vai achar o fator de forma nessa questão aqui? A gente vai fazer o método das linhas cruzadas. Tá, então eu fiz aqui a figura do cilindro para a gente ter a ideia, né, de como é que é. Aí, a questão, o que complica, o que eu achei um pouco complicado, é a linha da superfície, porque a fórmula é a somatória das linhas cruzadas, que seria L1 e L2. Aí a gente vai fazer a semelhança dos triângulos, e a gente vai achar que L1 é igual a raiz de S2, que é esse lado aqui, S, mais D ao quadrado. Beleza, facinho. Essas são as linhas cruzadas. Linhas cruzadas menos linhas não cruzadas. As linhas não cruzadas são os S's. Esses S's aqui, ó, são as linhas não cruzadas. E aí, as linhas da superfície. Aí você fica, linha da superfície, o D. Não. É o comprimento do semicírculo. Isso me confundiu um pouco. Porém, o semicírculo, a fórmula é πd sobre 2. Na verdade, πd sobre 2. πd sobre 2. Calma aí, que eu refiz essa questão e eu acho que eu notei que eu fiz uma coisa errada nessa questão. Só um segundinho. Não, tá correta. πd sobre 2 mesmo, semicírculo. Eu tinha achado que eu tinha feito errado, mas não, tá certo. E aí, tudo isso vezes 2, porque a gente tem duas linhas não cruzadas, que é S e S, então seria 2 S's, e duas linhas cruzadas. Então, vai ficar duas vezes raiz de S2 mais D2, tudo isso sobre DAB. DAB é o comprimento do nosso semicírculo. Que aí seria πd sobre 2. Aí fazendo aqui, a gente acha o f de 1, 2. Beleza. E agora acabou. Não. É igual eu falei antes. Não é só o f de 1, 2 que a gente quer achar. A gente quer achar o f vizinhança. Então, f1, 2 mais f1, 3 mais f vizinhança é igual a 1. É igual ao total, né? Então, a gente vai vir aqui, f1, 2 mais f1, 3. Mas f1, 2 e f1, 3 é igual, não é? Vamos olhar aqui de novo a figura. F1, 2 aqui e F1, 3. É a mesma coisa. Então, o fator de forma é o mesmo. Então, a gente pode fazer que 1 menos duas vezes o F1, 2 é igual a F vizinhança. Então, F vizinhança é aquilo que a gente encontrou aqui e só multiplicar por 2 e subtrair 1. Quer dizer, né? 1 menos duas vezes aquilo que a gente encontrou. Só que o que eu fiz, né? Só para dar aquela simplificada legal e ficar mais bonitinho, eu só coloquei o 2 para fora, né? E
multipliquei com 2, que já estava ali. Então, ficou f vizinhança igual a 1 menos 4 raiz de S2 mais D2 menos S. Essa questão é uma questão que, assim, na minha opinião, não é difícil, só que ela é complicada para você pensar nela. Tipo, ela. O que me pegou, assim, da primeira vez que eu fiz foi realmente esse comprimento do diâmetro, né? Diâmetro não, oh, desculpa, do comprimento. Aí, olhando essa questão aqui, que é a mesma, é literalmente a mesma questão, só que essa aqui é um pouco mais fácil porque é, essa aqui é um pouco mais fácil porque não tem esse comprimento, sabe, do semicírculo. Então, aqui é literalmente a mesma coisa, né? Que linhas cruzadas vai ser L3 e L4. Tem que tomar cuidado aqui porque o L3 e o L4. Calma, L4 vai ser W, né? O negócio é achar o L3. E nada mais é que o L, raiz de L ao quadrado. Ó, vamos ver aqui. Eu devo ter colocado aqui em algum lugar. Para as linhas não cruzadas, a gente tem que L1 é igual a L2. E para as linhas cruzadas, a gente tem o W de raiz de 5. Tá. Entendi. Ele usou esse W aqui, raiz de 5, que é o L3, porque eu acho que ele fala um valor. Duas placas paralelas infinitas longas de W por distância de W como mostrado abaixo, usando o método de linhas cruzadas. Tá. L3, para mim, o L3 é duas vezes o W, né? Duas vezes o W sobre W, que aí vai dar. Tá aqui, ó. W de a raiz de 5. Que fez o negócio aqui. Aí faz aqui. Esse aqui é o das linhas cruzadas. L3 e L4. L3 e L4, beleza, certinho. L4 é W, L3 a gente achou aqui. E o L1 e L2. Aí a gente faz semelhança de triângulo aqui, vai ser o mesmo, né? L1 e L2. Aí deu raiz de W ao quadrado mais W ao quadrado. Aí joga aqui na fórmula e a da superfície vai ser duas vezes o W. Que é esse aqui, ó. Duas vezes o W. Essa questão é uma questão que, assim, ela é complicadinha, mas é bem de boa de fazer. Essa questão aqui é muito fácil, não vou passar nela. Eu acho que a mais complicadinha aqui desses três é esse quadrado aqui. Porque a gente vai ter aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Já fiz esse primeiro aqui, já fiz esse segundo, aí aqui o terceiro. Tá. Nessa questão aqui, o que eu achei um pouco mais complicadinho é porque a gente vai ter que olhar para soma de duas partes. Só que é muito fácil, porque a gente só usa tabela nessa, que é f de 2 mais 4 para 1 mais 3. Então, essa é a superfície da base até esse do topo. Então, a gente usa aquela fórmula, a fórmula não, a tabela, e a gente acha esse. E aí, o que que a gente quer nessa questão? Ele pede o f de 1, 2, eu acho. F de 1, 2. Então, nessa questão, Opa! Nessa questão, o que a gente vai querer mesmo é esse 2 mais 4 para 1. Por quê, né? Então, aí a gente usa aquela fórmula fator de fórmula que é A1, F de reciprocidade, né? Aqui, ela. De reciprocidade. Essa aqui, ó. Aí a gente vai usar essa fórmula aqui e a gente acha que o f de 1 para 2 mais 4 é igual a 0,2. Aí ficou fácil, mano, porque f de 1 para 2
de 1 para 2 mais 1 para 4, f de 1 quarto. Aí a gente acha de f de 1, 2. Essa questão é bem facinho, não tem erro. Aí a gente começou a falar de gente grande. Essa questão aqui me pegou, né? Essa é um pouquinho complicada. Porque o que acontece? O problema dessa questão, para mim, foi a área, foi achar a área, porque eu não lembrava a área do cone, da superfície fora, né, do cone, e foi o negócio do fator de forma. Então, nessa questão aqui, o que a gente vai considerar? Primeiro, a gente vai considerar o cone, para a gente achar o f de 1. Então, f de 1 mais f de 1, 3 é igual a 1, correto? Correto, beleza. Agora, a gente vai ter que achar o f de 1, f de 1, 1, que a gente quer, né? Então, o que a gente vai falar? A gente vai usar aquela regrinha da reciprocidade. Área de A1 é igual a f de 1, 3, igual a área de 3, igual a f de 3, 1. Mas para que isso, né? Porque assim a gente vai fazer a área, né? A gente vai achar as áreas. Eu achei aqui, ó, 17. Eu não transformei para metro, deixei em milímetro mesmo, em milímetro ao cubo. E aí eu achei as áreas aqui e dividi para achar qual é a, né? Qual é a diferença, né? F de 1, 3 para F de 3, 1. Aí a gente acaba achando que F de 1, 3 é igual a 0,44 vezes F de 3, 1. Tá, e aí, né? A gente tá preso, a gente ainda continua tendo duas incógnitas aí, Mas a gente tem que... Por que F de 1, 1 não é cancelável, né? Porque a gente não zera isso, porque não é uma superfície plana. Mas aí a gente pode fazer o contrário. Então, f de 3, 3 mais f de 3, 1 é igual a 1. E aí a gente corta o f de 3, 3, porque o f de 3, 3 é uma superfície plana. Então a gente pode cortar. Então f de 3, 1 é igual a 1. Então a gente substitui aqui, ó. Então f de 1, 3 é igual a 0,4472 vezes 1, que é a mesma coisa, 0,4472. Aí a gente volta aqui na nossa formulazinha, que f de 11 mais f de 1, 3. A gente passa para o outro lado e a gente vai achar aqui f de 1, 1 é igual a 0,5527. Beleza? Agora a gente tem a segunda parte. Essa questão é um pouco longuinha, mas vamos lá. F de 1, 2, que é dessa parte aqui, cônica, né? Até essa parte aqui, 2. Só que a gente sabe que F de 2, 3 é a mesma coisa que F de 2, 1. Aí ficou fácil. Ficou um pouco mais fácil, né? Na verdade, exagerei. Então, se a gente usar a regra da reciprocidade aqui, A1 f de 1, 2 igual a 2, f de 2, 1, a gente só precisa achar f de 2, 1, tá? Mas como a gente acha f de 2, 1? Beleza, f de 2, 1 a gente sabe que é a mesma coisa de f de 2, 3, né? Porque aqui, ó, vocês lembram que quando eu estava mostrando para vocês a regra da simetria, se a superfície 2 e 3 forem simétricas, que é o nosso caso, forem simétricas em relação à superfície 1. Então, f de 1, 2 é igual a f de 1, 3. Então, aqui, ó, f de 2, 1... f de 2, 1 é igual a f de 2, 3. Beleza? Aí a gente faz aqui, ó, f de 2, 3. Aí a gente vai usar aquela fórmula dos discos coaxiais, paralelos coaxiais. E aí a gente faz aquela formulazinha, só tem que tomar cuidado, galera, na hora de achar esses R's, esses S's aqui, ó. Ele dá tudo lá e você acha, e aí a gente vai achar que o F de 1, 2 é 0,07673. E aí a gente só joga aqui na fórmula, cadê? F de 2, 1, né? Porque a gente achou o F de 2, 3. Isso aqui é o F de 2, 3, que é igual ao F de 2, 1.
E aí a gente acha que o f de 1, 2 é igual a 0,07673. Beleza? Essa questão aqui, ela é uma questão mais... Ela não é difícil, a questão é saber mexer com... Colocando aqui as incógnitas e tal. É bem de boa essa questão. Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa aqui, ó, já é legal. Aqui a gente está entrando no dia 3 já. Dia 3? Dia 2, perdão. Essa é uma questão de com emissividade. Essa é uma questão que, para mim, podia cair essa questão na prova, porque, assim, é uma questão tão facinha, tão gostosinha de fazer, porque é só jogar na fórmula. Aí, falando de novo, né? Deixa eu colocar aqui a fórmula da área que eu não coloquei, que é π d. Falando de novo, a mesma coisa. Cuidado na hora de jogar na fórmula as coisas, porque pode dar errado, tá? Então, cuidado. Essa questão é literalmente a gente pegar a fórmula do, do calor, da potência, né? Porque a gente tem potência aqui de 12 watts. Ele dá tudo pra gente, ele dá a emissividade do primeiro, a emissividade do segundo. Não, ele quer a emissividade do primeiro, na verdade, ele dá a emissividade do segundo, ele dá. Por que eu coloquei o Q igual a 600, que é aqui a temperatura é o Q igual a. Então, aqui para ficar certinho, Q é igual a 12 watts por unidade de comprimento, que é 1 metro, eu acho. Beleza. Essa questão é só jogar na fórmula. Ah, tá. Essa questão eu acho muito bacana. Essa questão aqui, ó, do forno. Um forno tem forma cilíndrica RH3M. Superfície da base, do topo e dos lados do forno são todas negras e mantidas. O que quer dizer que é negras? Que são negras, né? Emissividade igual a 1, né? Mantidas a uma temperatura uniforme de 500, 700 e 1400 Kelvin, respectivamente. Determina a taxa líquida de transferência de calor por radiação para ou a partir da superfície superior durante a operação permanente. Então, a gente tem um Q total e ele quer saber qual é esse Q total, né? Então, é o Q1, 2 mais o Q1, 3. Pronto. Aí, a gente tem a fórmula, né? Que é essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Só que a gente não tem o fator de fórmula 1, 2, nem o fator de fórmula 1, 3. E aí, como a gente faz? Né? O que eu vou recomendar para vocês? Usa a tabela. Joga na tabela. Pronto. Tabelinha. Ó, a gente sabe que f de 1 mais f de 1, 2 mais f de 1, 3 é igual a 1. Então, a gente só vai precisar achar um desses fatores de fórmula. Ou um 2 ou um 3. Eu achei um 1, 2. Porque foi pela tabela, né? Você vai usar a tabela. Você vai usar a tabela de coaxiais paralelos, que é a tabela 13,7. Ou você faz pela tabela, ou você faz pela fórmula do S, sabe? Aquela do fator de fórmula, que é do que ele dá, né? Ou você faz pela... Eu acho mais fácil pela tabela, né? Mas pode ser que você prefira fazer pelos discos paralelos coaxiais, aquela formulazinha, que toma o teu tempo, né? Então é melhor joga na tabela mesmo, aí você acha que vai pedir um 2, aí você diminui do 1, subtrai, né, de 1, aí você vai achar 0,62. É, a área é πr ao quadrado, já tem um R, né, que é 3 metros, beleza, e joga na fórmula. Só não esquece de somar isso aqui no final, galera. Porque se você esquecer de somar, você não vai achar o total, você vai achar só o calor do primeiro e do segundo, do terceiro, ele quer o calor total, né? A taxa líquida, né, de transferência de calor. Bem de boa, bem facinho essa questão. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Essa aqui, essa 13,35, ela é a mesma coisa, só que
Não, é a mesma coisa, literalmente. Ele dá a emissividade dos dois, da temperatura dos dois, só joga na fórmula do calor, de boas. Deixa eu ver se tem uma outra aqui legal pra gente fazer. Tem uma que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Essa do forno. Eu acho muito interessante. Tem essa do forno e tem essa da churrasqueira, que os dois têm a mesma pegada. Porém, essa da churrasqueira é um pouquinho maior. Então, tô pensando, eu acho que eu vou fazer essa aqui com vocês. A da churrasqueira. O vídeo vai ficar enorme, mas tudo bem. Então, essa da churrasqueira, a gente tem uma letra A e uma letra B. Então, eu vou ler com vocês a questão para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui, e aí depois a gente passa para o que a gente vai realmente precisar, né, para determinar aí as questões. Considere uma churrasqueira circular de 0,3 metros de diâmetro, com 0,3 metros de diâmetro, o fundo da churrasqueira é coberto por pedaços de carvão quente a 950 kelvins, enquanto a tela metálica em cima dela é inicialmente coberta com bifes a 5 graus Celsius. A distância entre o pedaço de carvão e os bifes é de 0,2 metros. Considerando tanto os bifes quanto os pedaços de carvão como corpos negros, determine a taxa inicial de transferência de calor por radiação a partir dos pedaços de carvão para os bifes. Além disso, determina a taxa inicial de transferência de calor por radiação para os bifes, considerando uma abertura lateral na churrasqueira coberta com uma folha de alumínio, que pode ser aproximada como sendo superfícies reradiantes. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte ele quer a determinar a taxa inicial de transferência de calor do pedaço de carvão, dessa parte de baixo aí, até os bifes. Beleza? Beleza. O que a gente tem nessa questão? A gente tem. Ele deu o diâmetro, eu acho, né? 0,3 de diâmetro, ele deu a distância, que é 0,2. Beleza, a gente faz o dos discos coaxiais. Formulazinha de boas, aquela, né? 1 para 2. A gente sabe que 950 Kelvin para 278 Kelvin. Gente, pelo amor de Deus, não esquece de transformar, porque ele deu em 5 graus Celsius. Deixa em Kelvin. Então, 273 mais 5 graus Celsius. Aí a gente faz aquela fórmula do F12, top. E aí a gente joga aqui na fórmula da taxa, né? Pô, facinho, facinho, não tem erro. Eu não vou ficar aqui falando, né? Porque tem um passo a passo aqui do lado, mas a gente tem que achar o R primeiro, depois a gente acha o S. Após achar o S, a gente acha o fator de fórmula. Como o raio é o mesmo, né? O diâmetro é o mesmo, então a gente só corta aqui, coloca como 1, joga aqui o R que a gente achou, e a gente vai achar o nosso F de 1,2. E o F de 1,2 é o que a gente precisa para achar a nossa taxa de calor, que no meu deu 921 watts. Fácil. Beleza. Agora que o bicho pega. Na verdade, essa questão parece ser difícil, mas ela é muito fácil, na verdade. Como ele quer uma folha de alumínio aqui, ó, tampando essa parte do carvão aqui, a gente vai ter um terceiro fator. A gente vai ter um terceiro ponto aqui, né, para calcular. Então, o que a gente faz? As resistências. Então, a gente pega da parte do bife, que seria essa 2, até a folha de alumínio, que é esse 3, e até a parte do carvão. Então, R de 1, 2, R de 3, 2 e R de 1, 3. Aí a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha, olha, gente, eu não sei se tá no material que o professor passou. Eu acho que tá, mas eu que não achei. Tá, de qualquer forma, né? Só que para essa questão, a gente vai precisar do F de 1,3, né? Só que a gente já tem um F de 1,2. Então, F de 1 mais F de 1,2 mais F de 1,3 é igual a 1. Então, a gente corta o F de 1,1 por ser uma superfície plana.
E aí fica f de 1, 3 igual a menos 1 menos f de 1, 2. F de 1, 2 a gente já tem, que é 0,287. E a gente subtrai aqui e acha 0,713. Fácil. Pronto, agora é só substituir tudo. Literalmente tudo. A gente vai achar a área, que a área aqui, ele deu, né? É pi r ao quadrado? Pi r ao quadrado, né? Cadê? Mas é pi... Eu não coloquei a área aqui, né? Eu achei a área, mas eu não fiz, eu mostrei o cálculo, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Eu usei do diâmetro mesmo. Ah, eu usei do diâmetro, porque ele dá o diâmetro, ele dá a área. Dá o raio, desculpa. Então, eu achei πd ao quadrado sobre 4, deu 0,07. E aí, para achar as resistências, a resistência de 3,2 é igual a de 1,3. A gente faz aqui 0,07, que é o F de 1,3. Porque, né, a gente não precisa achar o F de 3,2, porque o F de 1,3 é igual, né? Então, deu 20, 49,7 aqui com F de 1,2. Aí o EBI1 deu 46.182,5. A gente joga tudo isso aqui na fórmula e a gente acha. Legal? Muito fácil essa questão. Não tem erro. Literalmente, não tem erro, gente. Essa questão aqui, ó, vai ter na prova, com certeza. Ela é muito legal, essa questão. Né? E, tá, calma aí. E tem essa aqui, que é a mesma coisa. Só que nessa aqui a gente usa a tabela, que eu acho que é mais fácil, tá? Eu não sei se nessa aqui dá para usar a tabela. Eu acho que dá sim. Não, acho que dá sim. Eu acho que nessa dá para usar a tabela também, só que eu acabei fazendo o cálculo mesmo. E essa aqui dá para usar a tabela, porque eu usei a tabela para fazer ela. Mas é literalmente a mesma coisa, só que eu achei essa questão bem mais fácil, porque não tem uma letra A, só tem a letra B da questão que a gente acabou de fazer, mas é a mesma coisa. Não tem erro. Beleza. Vamos aqui para o dia. Eu acho que essa questão aqui já é do dia 3. Essa questão é muito fácil, gente. Eu acho que assim, todas as questões dessa unidade de radiação são bem de boas, só tem umas pegadinhas, sabe? Você tem que ficar atento. Essa questão nada mais é que, ó, vamos ler primeiro e depois a gente faz. Deixa eu ver se tem alguma melhor. Essa aqui, ó, essa aqui, não gostei muito dessa questão, não. Essa aqui eu gosto muito dela, a gente vai fazer ela. Essa aqui. Hum, não sei se essa aqui é muito longa. Acho que o vídeo vai ficar muito longo. Essa da folha é interessante. Eu vou fazer essa da folha com vocês. E essa aqui também é bem interessante, mas eu vou deixar ela. Essa aqui também é bem interessante, só que ela é igual a da folha. Então eu vou fazer a da folha com vocês. E eu vou fazer. Essa aqui é muito longa, vai ficar muito grande. Ela é literalmente. Eu não sei se eu cheguei a fazer com vocês, mas ela é literalmente igual a essa questãozinha aqui, ó. Na verdade, fui eu que fiz. Eu fiz em um outro vídeo. Calma aí, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ela é literalmente essa questão aqui. Eu tenho um vídeo gravado com ela. Se quiserem ver o vídeo, só pedir aí embaixo e eu mando para vocês. Mas é literalmente essa questão, só que em vez dele estar pedindo fator de forma, ele quer a taxa de calor líquido. Então, eu não vou fazer aquela questão porque é literalmente a mesma coisa que eu já fiz. Só que no final ele só quer que a gente ache a taxa de calor. Porque naquela questão que eu acabei de mostrar, a gente acha o fator de fórmula 1, 2. E nessa questão aqui, ele quer que ache o calor 1, 2, líquido, né? Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Determina a taxa de transferência de calor por radiação da superfície cilíndrica. Da superfície cilíndrica para o disco. É literalmente a mesma coisa, porém, esse pede um pouquinho a mais, que é a taxa de transferência. É literalmente a mesma questão. Então, eu vou fazer essa primeira aqui. Considera um forno hemisférico de diâmetro 5 metros com base plana.
com base plana. A cúpula do forno é negra. O que quer dizer quando é negro? Que essa parte aqui, a emissividade vai ser 1. E a base da cúpula... E a base tem emissividade de 0,7. Então, não é negro. A base e a cúpula do forno são mantidas a temperaturas uniformes de 400 e 1000 kelvins, respectivamente. Determina a taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir da cúpula para a superfície da base durante a operação permanente. Beleza, beleza, beleza. Então, ele quer saber a partir da cúpula, da parte 2, para a parte 1. Então, ele quer saber Q21, não é isso? Para Q21, a gente tem que ele é igual a menos Q12. E a gente tem Q12. Fator 12, na verdade. Porque f de 1, né? F de 1 mais f de 2 é igual a 1. Só que f de 1 é superfície plana. Então, a gente zera. Então, f de 2 é igual a 1. Então, para essa questão aqui, a gente vai ter que usar o calor específico 2,1, que é igual a menos Q12, é igual a o 0,7. Mas não se preocupa com esse negativo aqui, porque ele vai sumir. Sabe por que ele vai sumir? Por causa da temperatura. Porque a gente está indo de uma temperatura do mais. Porque está indo de 400 para 1000, entendeu? Então aqui vai ficar negativo. Então vai ficar T1, que é 400, para 1000. Então vai ficar negativo aqui, negativo com negativo, deu positivo. 760. Beleza? Muito fácil, não tem erro. Eu acho que não tem erro, não. Eu acho, por mim, não tem muito erro, não. Ah, só uma questãozinha aqui. Tá certo, é isso mesmo. Beleza. Só essa área aqui, ó, que é a área do círculo, né? Uhum, é isso mesmo. É 2, é 5. É porque aqui na foto parece que tá cortado, mas não tá não, tá, gente? Essa aqui. Essa eu acho legal. Essa é igual a que a gente fez lá no começo. A gente vai achar o f de 2, igual a gente fez lá, né? Sabendo a formulazinha. E aí achou o f de 2, a gente só joga. Eu não sei pra que eu achei o f de 3 aqui, ó. Isso aqui nem precisa, na verdade. Porque o que ele quer? Ele quer. Ah, não, tem que achar o f de 3 também. Vamos ler primeiro? Agora eu fiquei confusa. Vamos lá. Dois longos cilindros paralelos de 20 centímetros de diâmetro estão localizados a 30 centímetros um do outro. Ambos os cilindros são negros e mantidos a temperatura de 425 Kelvin e 275 Kelvin. Os arredores podem ser considerados como corpos negros, de 300 Kelvin. Para uma seção de 1 metro dos cilindros, para uma seção de 1 metro dos cilindros, determine a taxa de transferência de calor por radiação entre os cilindros e entre o cilindro quente e os arredores. Ah, tá. Beleza. Então, o que acontece nessa aqui? Os arredores é esse 3 aqui. Então, a gente tem que achar o f de 3, que ele vai ser 0,08. Então, na diferença, a gente vai achar os dois, né? F de 2 é de um cilindro para outro, que é o Q12. E o F de 3 é do 1 para os arredores. Então, os arredores é o 3. Então, a gente só faz aqui. A diferença vai ser que a gente vai. Esqueci a palavra. A gente vai usar F de 3 aqui e a gente vai usar a área 0,2, porque eu acho que ele fala
Cilindros quentes e arredores para uma seção de 1 metro de comprimento. Para a seção de 1 metro de comprimento. Que ele dá aqui S que é a distância, né? 2 são um cilindro paralelo de 20 centímetros de diâmetro. Tá certo. Aí seria π vezes 0,2, que é essa distância de diâmetro, né? Que essa distância aqui. Beleza? Aí, essa da folha aqui. Essa da folha é muito interessante, porque o que que é? A gente vai usar aquela fórmula com a emissividade, né? E aí a gente vai substituindo tudo, a gente acha a emissividade com a folha, sem nenhuma diferença, né? Porque o que que acontece? Ele quer que as placas tenham uma transferência de radiação entre as placas seja de 1/5. Então, 0,2. 0,2, sabe? Então, no final, a gente acha a taxa de calor total e multiplica por 1,5. E aí a gente coloca tudo isso para emissividade da folha que a gente quer. A emissividade da folha que a gente quer é igual a 1 sobre E3 mais 1 sobre E3. Esse E3 e esse E3 são iguais, né? Porque é a mesma emissividade, 0,1. E aí a gente vai achar, porque esse N aqui é o que a gente quer achar, né? Que é o número de folhas. A gente vai achar o número de folhas igual a 0,63, que é igual a uma folha já é o suficiente para a gente ter 1,5 da taxa de calor. Eu expliquei muito mais que isso. Calma aí, vamos lá de novo. São duas placas paralelas. A gente tem duas placas aqui, uma de 110 Kelvin e uma de 700 Kelvin. Cada uma tem emissividade de 0,5, respectivamente. E é desejável reduzir a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre as duas placas para um quinto, beleza? Colocando folhas finas de alumínio de emissividade de 0,1. Beleza. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a taxa de transferência líquida total entre as duas placas. Achou? Beleza. E agora a gente vai multiplicar isso aí, porque a gente já achou a taxa líquida. A gente multiplica por 1/5. A gente quer esse valor. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a parte de emissividade da folha. Que aí, a partir da emissividade, vezes esse N é o que a gente quer saber, que é o número de quantidades que a gente vai precisar dessa emissividade para a gente chegar no valor de 1/5 desse que a gente achou. Então, aí, joga na fórmula, a gente acha 0,63. Não existe 0,63 folha, né? Não dá para a gente cortar, então vamos colocar que é 1, e 1 é suficiente. Essa questão aqui, ó, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Só que eu coloquei o com escudo e o sem escudo. O com escudo é com essa parte da emissividade aqui do número 3. E o sem escudo é sem a parte do 0,3. Eu tô falando por cima porque eu vou terminar por aqui, porque tá ficando muito grande o vídeo, mas eu já fiz mais de 9 questões com vocês. Mas, assim, qualquer dúvida em relação a essas questões, ou até mesmo questões que eu não apresentei aqui, mas que foram da lista, pode mandar aí no chat, ou qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Porque eu acabei